Salve, salve galera Beactus, estamos novamente aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E para quem ficou triste porque nós terminamos a nossa série sobre a teologia do corpo em Frozen, não precisa ficar triste porque a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver. Exatamente, hoje nós vamos falar sobre a saga do herói e a vida de João Paulo II. Te lembra alguma coisa, João Paulo II, os nossos últimos vídeos? Pois é, o Papa João Paulo II, o nosso São João Paulo II, o criador da JMJ, também é autor da Teologia do Corpo. Foi ele que escreveu todas aquelas catequeses que compõem esse rico tesouro da nossa igreja. Então, primeiramente a gente vai falar sobre a saga do herói, que é um estudo feito de Joseph Campbell sobre todos os grandes mitos da história, sobre todas as grandes histórias. E aí ele fez a saga do herói, que era uma inspiração para os escritores escreverem uma história, narrarem uma história. E aí ele tem vários passos que constituem essa saga do herói. E como João Paulo II é um santo, é lógico que a vida dele também é heróica. E nós vamos ver em vários aspectos os pontos, né? O Campbell ele divide a saga do herói em 12 acontecimentos. E alguns deles a gente pode aplicar perfeitamente à vida de João Paulo II, que com certeza teve uma vida extraordinária. Então a saga do herói está presente em várias histórias que nós conhecemos. Então você pode pegar a saga do herói e aplicar a Harry Potter, a Jogos Vorazes, ao Hobbit, ao Senhor dos Anéis. Você vai encontrar esse itinerário de um escritor falando de vários pontos. Então, Joseph Campbell fala de alguns pontos pra gente, né? O primeiro ponto é o mundo comum. O herói sai do mundo dele e conhece um mundo diferente. O segundo ponto é um chamado à aventura. Ele é convidado a sair do mundo dele e ir para um mundo novo, ir para algo novo, ir para um outro universo. E aí o terceiro ponto, a recusa do chamado. Quando o herói descobre esse novo mundo, ele sente medo e aí ele tenta por vezes renunciar a esse chamado à aventura. O quarto ponto é o encontro com o mentor, né? Ele encontra com alguém que contribui com a história dele, relembra ele do chamado ou convida ao chamado, e esse mentor ou um diretor ou sei lá, Michele, o que a gente poderia dizer uma pessoa que auxilia mesmo, né? Seria justamente a ideia do mentor, aquela pessoa que te incentiva a buscar aquele objetivo. Então, também tem o quinto ponto, que é a travessia do umbral. Ele sai, ele atravessa, durante a jornada ele atravessa esse umbral, e aí a partir dali as coisas, o seu ambiente muda. O umbral é como se fosse um portal que abre um caminho mesmo, né? Para aquela primeira etapa que você precisa atravessar para entrar nesse mundo novo e extraordinário. No Harry Potter tem isso, né? Você lembra, quem me lembra do filme, quando o Harry descobre o chamado dele, ele descobre que ele é um bruxo lá com o Hagrid, e aí ele atravessa na estação, ele atravessa aquela parede lá. E até mesmo antes disso, né? Quando ele vai para aquele bar que eles passam, sabe? Ele já entra no beco diagonal ali. Isso. Ele atravessa um umbral para um mundo diferente. E aí o sexto ponto são os testes e os aliados. Ali o herói descobre quem são seus aliados, quem são seus inimigos, com quem ele pode contar. O sétimo ponto, a aproximação do objetivo. Ele define qual é o objetivo dele, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, e aí ele delimita isso e começa a se aproximar, ou começa a vislumbrar o objetivo dele. Legal você ter falado da vocação, que a vocação é justamente esse chamado especial, e é aquilo a que o herói é chamado, né? E o santo também é chamado a essa vocação. É verdade. No oitavo tem a provação máxima, né? A gente lembra de Jesus lá, que foi provado no deserto por Satanás, foi tentado 3 vezes. O herói também passa por essa provação, que as suas virtudes vão ser testadas, o seu caráter vai ser testado, o seu heroísmo vai ser testado, vai ser colocado à prova.
No 9º ponto tem a conquista e a recompensa, que aí o herói, depois de ter sido provado, ele vai desfrutar a recompensa do ato dele, né? A recompensa daquilo que ele fez. Aí no 10º tem o caminho de volta, o herói volta para o mundo dele, né? Já como herói, já com as honras dos feitos dele. Você vê em Jogos Vorazes, por exemplo, quando a Katniss ela retorna e faz aquele tour da Vitória, ela volta para aquele mundo, ela sai da capital, sai da arena, né, e volta para aquele mundo com toda essa pompa, né, e faz aquele tour, tem vários vestidos, tem todos esses elementos. E isso você vê em vários filmes, o próprio Harry Potter, quando ele retorna para a casa dos tios e volta para Hogwarts, e cada filme tem essa travessia de novo. Ele vai para o mundo mágico e retorna para o mundo dos trouxas, que é o mundo real. O guerreiro volta com a sabedoria adquirida, né? Aí no 10º ponto tem a depuração, que aí ele faz a avaliação de tudo aquilo que ele experimentou durante a jornada dele. E no 12º é esse retorno que a Michelle falava. Ele retorna transformado, ele não é a mesma pessoa daquele mundo que ele vivia, né? Aquele mundo comum. Ele é uma outra pessoa, né? Quem era o Bilbo Bolseiro lá do Hobbit antes da jornada dele, ele é um cara comum. Mas quando ele volta diferente, ele volta renovado, ele volta com um mundo novo que ele descobriu, né? No 10º... O 12º é o último ponto, né? Tem um vídeo que a gente compartilhou há algum tempo, acho que semana passada, sobre a jornada do herói, e fala assim dos 12 pontos, como se fosse um relógio. E isso é cíclico, né, na nossa vida. A gente traça todos esses pontos e a gente retorna. Isso a gente vê tanto nos filmes, nas fábulas, nessas sagas que a gente gosta de assistir, de acompanhar. E nos mitos, eu falei mitos, né? E várias histórias, muitas narrativas, a gente consegue ver esse elemento. E o que a gente queria relacionar hoje, falar hoje com vocês, era isso, né? Que, como a gente falou em Frozen, e a gente volta a falar hoje de novo, tudo que a gente vê na ficção é um pouco do reflexo da nossa vida e ajuda a gente a ressignificar, a dar um significado novo para as questões que acontecem com a gente, né? E hoje o convite que a gente quer trazer para vocês é pensar, será que eu sou um herói? E é esse convite que também Deus faz para cada um de nós. Será que eu sou um santo? Será que eu posso, né, buscar esse caminho e esses desafios, né? Como que eu consigo vencê-los? E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a vida de São João Paulo II, o autor da Teologia do Corpo, o criador da Jornada Mundial da Juventude, o nosso Santo Padre. Isso. E na vida de João Paulo II, esses 12 pontos aparecem? Será que na vida dele aparece? Você confere semana que vem, na quinta-feira, às 7 horas, aqui no canal Beatriz. E a gente fica por aqui, verso alto. Curte, compartilha e comente. Ajude a gente a divulgar essas ideias. É isso aí.